que é importante para nós, que é atitude, que é posicionamento, que é ter uma posição diante do Senhor dos Exércitos. Essa carta, escrita aos Hebreus, embora não se saiba a autoria dessa carta, tudo indica, segundo alguns estudiosos, que as várias maneiras de se escrever, os vários fatos, a própria maneira de escrever a carta é muito parecida com aquilo que o apóstolo Paulo, a maneira que o apóstolo Paulo escrevia. Então, alguns advogam que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas, independente de sabermos quem foi que escreveu, sabemos que o autor é o Espírito Santo de Deus. E que essa carta é uma carta endereçada para mim e para você. É endereçada para todos nós, cristãos. A igreja naquele momento, ela estava sendo muito perseguida. As autoridades do império estavam perseguindo os cristãos, de tal maneira que eles não podiam mais professar a sua fé publicamente. Muitos estavam sendo presos, outros estavam sendo sentenciados à morte. Muitos cristãos estavam perdendo os seus bens, perdiam suas propriedades, só pelo fato de se declararem cristãos, servidores de Cristo. E então havia uma situação muito complicada. E esse escritor de Hebreus, ele vai tratar vários assuntos da vida cristã. Ele vai falar sobre a Bíblia, sobre o poder das Sagradas Escrituras, o que a Bíblia faz nas nossas vidas, a transformação que a palavra é capaz de fazer, a penetração que a palavra de Deus tem nas nossas vidas. Ele vai falar sobre Jesus, ele vai falar de Jesus como o sacerdócio real, como o sacerdote perfeito. Ele vai falar sobre a definição de fé, o quanto é importante nós termos uma definição e sabermos o que é fé. Ele vai apresentar para os hebreus vários homens e mulheres que foram os heróis da fé, chamados, ou descritos no capítulo 12 como a galeria dos heróis da fé. Ele vai descrever e mostrar para os hebreus que mesmo diante daquelas lutas que eles estavam passando, eles tinham toda a possibilidade de permanecer firme com Deus, de permanecer firme com o Senhor dos Exércitos. Só que eles precisavam fazer uma escolha. Eles precisavam ter um posicionamento. Eles precisavam tomar uma atitude. Eram pessoas que confiavam em Deus, eram pessoas que confiavam no Senhor, mas estavam deixando ser levados por várias situações. Estavam deixando de frequentar a igreja, estavam deixando de acreditar em Deus plenamente, né? O comportamento desse povo, lá no primeiro século da era cristã, se parece muito hoje com o comportamento de muitos cristãos, que deixam de frequentar a igreja, que deixam de estar nos cultos, que desacreditam, que qualquer coisinha tiram eles do foco, tiram eles do propósito, afastam eles da igreja. Então, Hebreus vai tratar uma série de situações. E nesse capítulo 10 aqui, a partir do versículo 35, ele vai nos narrar a importância de eu e você termos um posicionamento, fazermos escolhas, para que a cura de Deus venha sobre as nossas vidas. E mais do que isso, para que o Senhor se agrade de cada um de nós. Porque o texto vai dizer que aquelas pessoas que abandonam Deus, aquelas pessoas que desanimam no meio do caminho, aquelas pessoas que retrocedem, o texto diz que o Senhor não tem prazer na vida daquelas pessoas. Quantos recuam? Quantos abandonam a fé? Quantos deixam de crer, de buscar ao Senhor dos Exércitos? Então, há uma advertência para aquele povo que se aplica também para nós. A importância de nós confiarmos no Senhor dos Exércitos.
E eu lhe pergunto, em quem você confia? A sua confiança está em Deus? Você acredita no Deus que nós acabamos de cantar, que nós acabamos de adorar, que nós acabamos de reverenciar? É muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós termos um nível de compreensão em quem nós estamos acreditando. O escritor de Hebreus faz questão de ensinar para aquele povo, de relatar para eles, ou até mesmo de adverti-los ou lembrá-los, que o justo ele vive pela fé, que o justo ele não anda pelo que ele vê, ele não anda pelo que está diante dele, ele anda pela fé, a fé no Senhor dos Exércitos. E para nós nos posicionarmos diante de Deus, nós precisamos ter algumas atitudes, é bem verdade. Não se pode se posicionar se não tiver atitude. Tem muitas pessoas que vivem no campo da teoria, no campo teórico, e elas sabem o que precisam fazer, mas elas nunca tomam uma decisão, uma posição. E nós precisamos nos posicionar. E para posicionar, em primeiro lugar, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Senhor. Uma mulher justa, um homem justo, é aquele que todos os dias da sua vida está sempre fazendo a vontade do Senhor. Ainda que haja momentos difíceis, ainda que caia, ainda que passe dificuldades, mas ele está em todo momento procurando fazer a vontade do Senhor. Em todo momento está procurando servir a Deus, cumprir o que está registrado na palavra do Senhor. Algumas pessoas na vida cristã, alguns cristãos, algumas pessoas ficam com medo de fazer a vontade de Deus, porque às vezes são motivados por sentimentos de medo, medo de não dar certo, medo de dar errado. Outros não fazem a vontade de Deus porque são motivados pelas dúvidas. São pessoas que vivem o tempo todo duvidando. Será que é verdade? Será que essa palavra mesmo é de Deus? Será? Outros não conseguem fazer a vontade de Deus porque são resistentes a mudanças. E quando nós somos chamados pelo Senhor, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós precisamos fazer uma escolha de mudança. E para isso a gente precisa deixar toda a resistência de lado e mudar para melhor. E não mudanças que vão trazer coisas ruins, mas mudanças que vão trazer coisas boas. Muitas pessoas são resistentes ao chamado. Muitas pessoas são resistentes à voz do Senhor, são resistentes àquilo que o Espírito Santo fala, são resistentes àquilo que o Espírito Santo está ministrando. Outros não se posicionam por causa da dureza do coração. Há muita gente com um coração duro, que vem para o Senhor Jesus, que vem para a igreja, mas tem dificuldade, porque o coração é rebelde. O coração está cheio de rebelião, cheio de dureza, não aceita conselhos, não aceita orientações, não aceita ser chamado a atenção, não aceita ser confrontado. São pessoas que estão duras, frias, e então elas têm muita dificuldade em se posicionar. Elas têm muita dificuldade em fazer a vontade de Deus, em cumprir a vontade do Senhor. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus no lugar onde você trabalha? Você tem feito a vontade de Deus no meio da sua família? Você tem feito a vontade de Deus junto aos seus familiares? Tanto os que já são cristãos como aqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Você tem feito a vontade de Deus na igreja no qual você serve? Você tem feito a vontade de Deus nos relacionamentos que você tem interpessoal? Você tem feito a vontade de Deus na sua vida financeira? Nós precisamos
entender que para a gente se posicionar como um cristão, é preciso fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, é um texto bastante conhecido, mas eu quero ler aqui para que você entenda o quanto é importante se submeter à vontade do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto nos fala sobre a importância de mudança de um autoconceito, mudar a visão. Muita gente não tem conquistado, não tem se posicionado diante do Senhor, porque não muda o seu autoconceito, não muda a sua visão. São pessoas que estão sempre satisfeitas com a vida que levam, ainda que a vida não seja a vida abundante que o Senhor prometeu. Pessoas que estão satisfeitas com o nível de vida que leva, com o que tem, embora poderiam ter muito mais. Não há uma insatisfação, mas pelo contrário, estão conformados com o lugar onde mora, conformados com a vida que tem, conformado com a vida cristã que leva. Então o texto nos orienta, o texto nos fala a romper com o conformismo, mudança de visão, mudança de conceito, né? Para que a gente possa renovar a nossa mente, transformar o lugar aonde nós estamos vivendo e experimentar o que Deus tem para cada um de nós. E o que Deus tem para nós é algo maravilhoso. Ainda que nós esperemos, ainda que nós desejemos, ainda que nós sonhemos com coisas boas para nós, Deus tem algo maravilhoso, porque a Bíblia diz que a vontade dele ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, né? Ela é perfeita. Então, nós entendemos que o nosso posicionamento como um cristão, como uma pessoa justa, ela só acontece quando eu, em primeiro lugar, decido fazer a vontade de Deus. Todos nós que estamos aqui nessa noite, mesmo aqueles que são de tenra idade, têm aprendido a vontade de Deus. Todos nós sabemos, ouvimos, qual é a vontade de Deus para nós. Mas o que nós precisamos é estar prontos, desejosos de fazer a vontade de Deus. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Olha, tome cuidado, olhem, vigie, porque o tempo está se afunilando, o tempo está se acabando. E vocês precisam agir como justo, vocês não podem se perder, porque se vocês se perderem, a alma do Senhor não tem prazer na vida de vocês. Não é tempo de recuar, não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. E nós só avançamos fazendo a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Você é uma pessoa que faz a vontade do Senhor? É bem verdade que muitos de nós vamos dizer assim, eu procuro fazer, pastor, mas procura em que intensidade? 30%? 50% durante o dia? 70%? 80%? 90%? Qual é a sua intensidade nessa busca de fazer a vontade do Senhor? Vamos ver que em segundo lugar, o que eu preciso fazer para me posicionar naquilo que Deus tem, na minha vida cristã, além de nós fazermos a vontade do Senhor, nós também não podemos desistir.
Diga para o seu vizinho aí, não desista. Então nós não podemos desistir, porque a desistência é um bloqueio da nossa capacidade de lutar e vencer. Todos nós temos capacidade de lutar. Todos nós temos a certeza da vitória, porque a palavra do Senhor diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Já diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diferencial é quem te fortalece. O diferencial é saber quem é que está te fortalecendo. Quem é que está sendo, quem está nutrindo o seu coração. A sua fé está colocada onde? A sua fé está colocada em quem? Somente em Deus nós podemos todas as coisas. Então a desistência é um bloqueio dessa nossa capacidade. A desistência, ela traz a luz, ela traz a clara, a nossa falta de coragem e a nossa falta de confiança em Deus. Todos aqueles que desistem é porque estão mostrando, estão trazendo a claridade, a sua falta de confiança no Senhor. Muitos caminham com o Senhor dentro da igreja, muitos caminham no caminho do Senhor, mas são pessoas que na hora do confronto, na hora da luta, na hora da adversidade, elas realmente mostram quem elas são, ou elas mostram que elas não confiam em Deus, porque elas não conseguem assumir uma postura de coragem, elas não conseguem assumir uma postura de avançar. Então o texto está dizendo, olha, façam a vontade de Deus, mas também não desista. Porque se você desistir, se você recuar, Deus não tem prazer na sua vida. Isso é muito sério. Quando nos falta coragem, ou quando nós recuamos, Deus não se sente feliz, Deus não se agrada da nossa atitude. Antes, pelo contrário, nós precisamos ser pessoas que assumem a nossa postura de desistir jamais. De desistir jamais, independente das circunstâncias. Porque as circunstâncias más, elas vêm sobre nós. O dia mau vem sobre nós quando nós menos esperamos. Mas como diz as Sagradas Escrituras, o dia mau não dura o tempo todo. A luta não dura o tempo todo. Chega um dia que ela para. Chega um dia que ela tem um final. Já diz o texto que as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim todas as manhãs. O choro pode durar uma noite, que seria um tempo, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, há uma possibilidade de alegria, mesmo diante da maior adversidade, do maior problema que você passar. Saiba que há uma solução, que haverá um dia bom. Mas para isso a gente precisa confiar em Deus, depender exclusivamente do Senhor, não desistir, riscar da nossa vida essa palavra desistência. Quantas vezes você já desistiu de várias coisas? Quantas vezes você já começou muito bem e depois você desistiu, né? Então, tem sido muito comum pessoas desistirem, de caminhar com o Senhor algum tempo, de caminhar na igreja algum tempo. Pessoas que não se posicionam na fé no Senhor dos Exércitos. Porque quando vem a dificuldade, quando vem o problema, é justamente para abalar a nossa fé. É justamente para abalar as nossas vidas. É justamente para nos desestabilizar a nossa confiança em Deus, a nossa esperança no Senhor, o nosso posicionamento diante daquilo. E muitas pessoas têm deixado isso tomar conta do seu coração. Tem deixado essas dúvidas, tem deixado esses sentimentos, esses problemas vir sobre elas, e aí elas perdem todo o rumo, elas perdem todo o foco.
porque não estão se posicionando com o Senhor dos Exércitos. Que não seja assim na sua vida. Que você não seja uma pessoa que desista de caminhar com o Senhor, de estar na presença do Senhor, de adorar o Senhor, de viver para o Senhor. Que mesmo que venham as maiores adversidades, você tenha um posicionamento. Tem muita gente querendo que as coisas aconteçam sem elas se posicionarem. Como se as coisas no reino de Deus fossem ser recebidas num estalar de dedos, num passe de mágica, né? O que seria já totalmente errado, porque mágica não pertence ao reino dos céus, pertence ao reino das trevas, à ilusão, a ludibriar as pessoas. As coisas acontecem na nossa vida quando você se posiciona. Deus tem um chamado para você. Você já se posicionou? Deus tem coisas para realizar na sua vida. Você já se posicionou? Deus tem coisas para realizar através de você. Você já se posicionou? Então é hora de se posicionar. Porque aqueles que desistem, eles estão assinando, um documento de que as suas vidas não são bem-sucedidas e que Deus não tem prazer, Deus não se agrada de maneira nenhuma daqueles que voltam para trás, daqueles que deixam a fé, daqueles que deixam o reino do Senhor. Deus não é um Deus de derrota, Deus é um Deus de vitória. Embora algumas coisas da nossa vida, algumas situações vão demorar um tempo a mais para receber as vitórias, ou às vezes tem algumas coisas que não é naquele tempo, mas o certo é que passando dificuldades ou tendo vitórias, a gente aprende a confiar no Senhor, que a vontade de Deus para nós é que você seja uma pessoa extremamente feliz e abençoada, que você possa viver uma vida em abundância, é isso que diz o texto. Quando Jesus fala para os seus discípulos que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Deus tem. Você está vivendo o melhor de Deus na sua vida? Você está vivendo o melhor de Deus nas suas finanças? Você está vivendo o melhor de Deus na sua vida espiritual? Você está vivendo o melhor de Deus no seu relacionamento com Deus, Deus tem bênçãos para nós, mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa confiar. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, ele nos fala algo importante que todos nós aqui sabemos. Já ouvimos, já lemos, já escutamos pregações ou até mesmo músicas a respeito desse texto, que diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por amor ou por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por Cristo. Cristo nos faz mais do que vencedores, porque Ele já lutou as suas guerras. Porque Ele se posicionou ao meu lado, Ele se posicionou ao seu lado. Porque Ele se posicionou ao lado do ser humano, ao lado do Senhor, Então, andar na presença de Deus, ser uma pessoa justa, é ser uma pessoa que confia em Deus, é ser uma pessoa que faz a vontade do Senhor, é ser uma pessoa que deixa para trás a desistência, deixa para trás o medo, deixa para trás a incerteza, deixa para trás a incapacidade, deixa para trás os temores e avança olhando firmemente para o Senhor dos Exércitos. Muitas são as promessas que o Senhor tem para nós. São mais de 7.000 promessas descritas na palavra do Senhor, para mim e para você. Assim como o escritor de Hebreus chamou aquele povo a um posicionamento, porque o povo estava
amedrontado com as primeiras perseguições, Deus também nos chama hoje a um posicionamento para que a gente possa receber do que Deus tem para as nossas vidas. Deus te chama nesse momento para se você se posicionar. Mesmo que hoje as coisas estejam calmas, tranquilas, mas o dia de amanhã pode ser um dia ruim. Essa calmaria pode ser quebrada. É preciso estar em todo o tempo se posicionando diante do Senhor dos Exércitos. Isso me faz lembrar da palavra que ministrei no domingo retrasado, quando Deus fala para Adão: onde estás? Onde estás? Qual é o seu posicionamento hoje? Aonde estás? Adriel, aonde estás? Jairon, Valdirene? Aonde estás, Maria Clara? Qual é o posicionamento de você? A vida cristã é uma vida de posicionamento, é uma vida de escolhas. O que vai ser de você daqui a 5, 10 anos na sua vida, vai ser resultado das escolhas que você fazer agora, que você tomar agora. Se você vai ser um bom cristão, se você vai estar pregando a palavra do Senhor, se você vai estar fazendo a vontade de Deus, tudo depende da sua escolha hoje. Então faça uma escolha, se posicione. Não deixe esse sentimento, se porventura há no seu coração, ou se o diabo está soprando, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, e ao nosso derredor ele fica soprando coisas. Diz o texto que ele fica bramando como leão, embora ele não é um leão da tribo de Judá, mas ele fica bramando como se fosse, rugindo como se fosse, trazendo medo, trazendo ansiedade. Talvez você está sendo, nesses dias, você está enfrentando muita luta, talvez o diabo está soprando desistência, fracasso, sentimento de perda, sentimento de que não vai dar certo, de voltar para trás, de abandonar tudo. Não deixe que esses sentimentos tome o seu coração. Não deixe de maneira nenhuma. Mas que você possa se posicionar, porque se você recuar, Deus não tem prazer. Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás, que recuam. Antes, pelo contrário, Deus se alegra com aqueles que se posicionam, daqueles que andam firmes com Ele, os chamados justos, Como diz o texto aqui, o verso 38, mas o justo viverá da fé. Não uma fé cega, não uma fé morta, mas uma fé viva no Senhor dos Exércitos. Uma fé viva no Salvador. Uma fé que possa experimentar os grandes milagres, o sobrenatural do Senhor na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé para a gente ter um tempo de oração. Feche a sua Bíblia. Curve a sua cabeça e vamos ter um tempo de oração ao Senhor Jesus. Clamando a misericórdia, a graça de Deus. Oh, aleluia. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, diante dessa palavra que foi ministrada. Ore ao Senhor pela sua vida. Ore ao Senhor, em nome de Jesus. Apresente a sua vida ao Senhor dos Exércitos agora. Não deixe que esse momento passe sem você orar, sem você se posicionar, sem você falar com Deus e pedir: Senhor, me ajude, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, me ajude, Senhor, a cumprir a Tua vontade. Talvez você é daqueles que já sabe a vontade de Deus, é daqueles que conhece a vontade de Deus para você, mas está faltando coragem para você colocar a vontade de Deus em prática. Está faltando romper com algumas coisas, abandonar algumas situações e se lançar definitivamente nas mãos do Senhor dos Exércitos.
Então aproveite esse momento para falar com Deus, para abrir o seu coração ao Senhor. Talvez você tenha um coração resistente, talvez você tenha medo de fazer a vontade do Senhor. É hora de pedir Deus misericórdia, é hora de pedir Deus perdão, é hora de pedir Deus me ajuda, Senhor, tenha misericórdia de mim, rompa, Senhor, com isso da minha vida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor dos Exércitos. Talvez você tenha medo, e o medo não procede do Senhor, o medo não procede de Deus. A palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo medo, o amor ao Senhor dos Exércitos, a fidelidade a Deus lança fora esse espírito que vem e se manifesta com esse sentimento de medo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é hora de você tomar uma posição. Talvez você é daqueles que já faz a vontade de Deus. Peça ao Senhor que continue te abençoando, que você continue fazendo a vontade do Senhor, e que a sua mente, o seu coração esteja aberto para sempre fazer a vontade de Deus, que você possa sempre dizer sim para o Senhor, como disse o profeta Isaías, naquela visão que ele teve, a visão do Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, ainda que os outros não queiram, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Em nome de Jesus, ore ao Senhor dos Exércitos, para que você permaneça firme, para que nenhum sentimento de desistência venha tomar conta do seu coração. Ore ao Senhor para que você possa permanecer fiel, para que você possa nunca desistir da presença de Deus, nunca desistir de servir a Deus, nunca desistir de cultuar, nunca desistir de estar na igreja, nunca desistir de ser a igreja. Repreenda todo pensamento, repreenda toda a investida do diabo, do inimigo, que tenta fazer você desistir. Em nome de Jesus, se posicione. Lembre que o justo é aquele que vive da fé. Se a sua fé é pequena, peça ao Senhor para aumentar a sua fé. Peça ao Senhor para te dar o dom da fé. Oh Senhor dos Exércitos, Deus maravilhoso, obrigado por essa palavra poderosa nesse culto de cura e libertação. Pedimos ao Senhor que mexa com o nosso interior, com as nossas vidas, meu Deus querido, e que nós possamos, meu Deus, atender à sua expectativa que o Senhor tem, ao chamado que o Senhor tem, porque nós queremos que o Senhor se alegre de nós, que o Senhor tenha prazer em nós. Nos ajude a colocar em prática a Tua Palavra, nos ajude a obedecer a Tua Palavra, nos ajude a Te honrar, Senhor, com as nossas atitudes de fé, nossas atitudes, meu Deus querido, de reconhecimento, de honra, de reverência na Tua presença. Tenha misericórdia, Deus. Somos a Tua igreja nessa noite, somos o Teu povo. Em nome de Jesus, nós nos posicionamos ao Teu lado, nos posicionamos ao lado da Tua Palavra e oramos ao Senhor pedindo a Tua ajuda para caminhar conosco, para abrir o sobrenatural, abrir as portas, abrir os nossos olhos, mudar a nossa visão de nós mesmos, em nome do Senhor dos Exércitos, romper com todo o conformismo que há, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus da glória. Rompa com tudo aquilo que está impedindo, Senhor, de recebermos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, meu Deus querido. Somos Teus servos, confiamos no Senhor, estamos guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Venha lutar as nossas guerras, as nossas lutas, mas que nós possamos nos posicionar, porque o dia mau vem, as circunstâncias vêm, e nós precisamos ser pessoas de fé.
ser homens justos, ser mulheres justas, pessoas que andem pela fé, que vivam pela fé, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, dê-nos experiências contigo, experiências marcantes, experiências que transformam, que mudam as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoe todos nós, Senhor. Todos que estamos, ó Deus, recebendo essa palavra, ouvindo, vendo, ministre sobre nós, ó Deus, e que o Senhor possa se alegrar das nossas vidas. É o que nós lhe pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que eu sou uma pessoa de fé. Me ajude a estar sempre na tua presença, fazendo a tua vontade e confiando somente no Senhor. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar um louvor de palmas ao Senhor. Glória a Deus.